Bom dia para você, feliz sábado. É muito bom novamente estar contigo na nossa classe da Escola Sabatina, aqui nesse canal da Igreja Central de Varginha. Olha, não se esqueça, tá? Mande seu abraço pra gente, aperta aí, ó, se gostou, não gostou. Reparta o link, né? Manda o link para algum amigo seu, porque os temas que nós estamos tratando essa semana ou esse trimestre são temas fantásticos. Lembra da lição? Vida, morte e eternidade. Nós vamos tratar assuntos que são assuntos assim muito polêmicos, controversos, muitas ideias que tem por aí, e a gente está trazendo todas essas ideias e filtrando pela Bíblia. Então, nosso estudo dessa semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre ressurreições anteriores à cruz. Curioso, né? Mas fica ligado, que vai ter muita coisa bacana durante esse trimestre. E se você ainda não tem a lição e quiser essa lição, peça para nós que nós vamos dar um jeitinho de enviar para você. Tá? Nós vamos dar um jeitinho de achar uma lição para ti, tá bom? Então, muito bom estar com você, muito bom depois de um culto, nós estamos aqui para dividirmos o conhecimento da Escola Sabatina. E eu tenho aqui hoje o privilégio de apresentar para você alguém novo. Depois vou apresentar o nosso amigo de sempre, né, que a gente gosta dele aqui, né? Mas nós temos alguém aqui que vocês também vão aprender a gostar, né? Vão aprender ou não? Amém? Amém? Aí, Amém. Fala, Joel. Bom, é um prazer estar aqui presente com vocês, prazer estar podendo transmitir essas mensagens para você que está em casa, é uma bênção. A lição realmente é muito interessante porque é um assunto que existem muitas interpretações e aí nós precisamos nos ater à Bíblia, né? Ao que a Bíblia fala. Então, eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito com os assuntos, com as abordagens e vamos sair daqui com menos dúvidas ou com zero dúvidas. Isso aí, zero dúvida. Ué, o Joel, nós trouxemos aqui para você tirar nossas dúvidas. Eu sempre falo, eu não sei nada e quero sair daqui sabendo alguma coisa, tá? Ok? E Vamos nós lá. temos outro amigo nosso aqui, né? Elton, muito bom ter você de novo com a gente, tá, Elton? O prazer é todo meu. Feliz sábado, irmão Jefferson, irmão Joel, aos amigos que estão nos lares, que Deus abençoe nesse dia especial, né? E com essa lição tão importante que traz luz da verdade para nós, porque esse tema tem muita coisa errada por aí, né? E é bom a gente sempre trazer a luz da Bíblia, né? Porque essa luz que clareia, né, os nossos entendimentos, né? Lâmpada para os meus pés, né? É isso, Joel? Luz para o meu caminho, a tua palavra. Legal, né? É importante a gente estarmos sempre em contato com a Bíblia. Amém. Joel, aqui tem um castigo bom, coisa boa. Para quem vem primeiro aqui, é o que inicia com a oração, tá? Com as duplas. Tá? Essa dupla vai se repetir de novo, mas então você vai inaugurar. Você ora para a gente hoje. Você ora para nós, para os nossos amigos que estão em casa? Quando eu coordenava a classe de professores, o castigo bom que eu dava era o último que chegava na classe, ele que orava. Ah, é? Porque assim ele não perdia a bênção. Ah, tá certo. Então, você é o primeiro, nos abençoe. Bom, oremos. Amado Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos o teu santo nome porque o Senhor se preocupa com os teus filhos. Amém, Jesus. E o Senhor enviou essa lição, inspirou o professor Alberto Tim, o doutor Alberto Tim, para esclarecer muitas dúvidas ou muitas más compreensões a respeito do assunto de morte, ressurreição, para onde nós vamos, o que acontece na volta de Jesus. E nós temos aprendido aqui ao longo desse trimestre muitas lições espetaculares. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco. Abençoe-nos aqui e aqueles que estão nos lares nos assistindo, que o Senhor também derrame uma bênção especial sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, você que está em casa e acompanhou a lição da semana passada, na semana passada, o Adriano e o pastor Mateus, nós estudamos sobre a esperança do Velho Testamento. E uma coisa que nós aprendemos na lição, que a esperança do Velho Testamento, na questão da ressurreição, ou seja, quando a pessoa morre, qual era a esperança deles? Então a gente viu que a esperança de todos era ressuscitar. Lembra? Corpo, fôlego de vida, pessoa viva.
Era essa a esperança deles. Nada de uma alma que ia para um canto, outra que ia para outro canto. A gente percebeu na lição passada que nenhum deles trazia esse tipo de esperança que é pregado hoje por aí. Todos tinham a esperança de ver Jesus com os próprios olhos. Tanto que Jó dizia, né? Minha carne, os meus olhos. Isaías disse, né? Olha, os seus mortos e a minha carne ressuscitará. Ou seja, todos tinham a esperança da ressurreição. Agora, Joel, será que Deus consegue ressuscitar? Será que nós temos alguma prova disso na Bíblia? Deus, ele é muito sábio para errar, como nós temos essa informação, né? E quando nós analisamos a Bíblia de uma ponta a outra, nós vamos encontrar pessoas sendo ressuscitadas, nos dando garantia de que Deus tem esse poder e que Ele pode, sim, ressuscitar pessoas. Amém. No Velho Testamento nós temos aí várias ressurreições, no Novo Testamento também, nos dando garantia de que Deus tem esse poder. Ele criou, Ele pode ressuscitar, Ele pode recriar. Amém. Olha, no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 301, diz assim, olha que legal você que está em casa. Ele, Jesus, é a fonte, o manancial da vida. Unicamente aquele que tem a imortalidade e habita na luz e vida poderia dizer: tenho poder para dar a vida e poder para tomá-la. Isso está lá em João 10, 18. Então hoje a gente vai ver esse Deus maravilhoso que nos ama demais e que Ele vai trazer os nossos queridos. Essa é a certeza que nós vamos ter que deixar você tendo, hein? Vamos lá então? Elton. Sim. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem como uma primeira ressurreição da Bíblia, certo? Um personagem muito interessante. Eu acho esse personagem interessante demais que está na lição de domingo. Quem é Elton? Então, aqui fala da primeira ressurreição de Moisés, né? E traz para nós algo muito importante em Judas 1,9, né? Posso ler o Judas 1,9 aqui? Pode, Elton. Judas 1,9 diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, disputava a respeito do corpo de Moisés. Moisés. Isso em Judas, né? Falando sobre esse primeiro caso de ressurreição. Então é muito interessante. E aqui a gente vê que todo aquele que é de Cristo, até na morte, tem uma proteção especial, né? Não é deixado de qualquer jeito, não. Ellen White diz que anjos de Deus velam, né? Pois é. Quer dizer assim, sabem aonde estão os mortos em Cristo, né? Amém. Interessante. Joel, interessante o seguinte, Moisés viveu lá para trás. Como é que eu sei que ele... E por que ele está vivo? Tem alguma coisa na Bíblia, no Novo Testamento, alguma coisa que mostra que Moisés realmente ressuscitou? Essa é um ponto onde há muita controvérsia para se aceitar a ressurreição de Moisés. Em Judas diz que o arcanjo Miguel, que nós sabemos que é Cristo, é uma situação especial, senão ele não estaria ali. Nós vemos que na Bíblia, quando o arcanjo Miguel está presente, são situações especiais. Disputando por um corpo. Morreu, o corpo volta para o pó e se torna pó. Sim, é o que a Bíblia nos lógica, diz. Né? Então, assim, aí já há um indício, uma evidência de que não era algo tão simples assim. Mas na Bíblia, a maior evidência de que Moisés ressuscitou, ela se encontra, a lição trouxe para nós, Lucas 9, do 28 ao 36, quando Jesus estava no monte, conhecido ali como Monte da Transfiguração, e ele chama alguns dos discípulos, dos apóstolos, para estar com ele, e de repente o cenário muda. Jesus ele é transfigurado ali, as vestes dele mudam, o semblante dele, enfim, né, um semblante glorioso, as vestes gloriosas, e aparecem dois homens, dois personagens conversando com Jesus. Quem eram esses personagens que a Bíblia nos relata? Moisés e Elias. Ali, para mim, a maior evidência está ali em Moisés ter aparecido.
Não foi uma visão, eram seres reais que conversavam com Jesus a respeito do que estava para se cumprir em Jerusalém, da sua missão. A missão de Jesus queria se cumprir, queria se consumar. E eles conversavam com ele. Então, a maior evidência bíblica é essa. Por quê? Moisés pode até se questionar, né, que seria uma visão, que ele morreu. Mas Elias não morreu. Elias, ele foi trasladado em vida. Sim, sim. E ele aparece conversando com Jesus. E o interessante, Né? O interessante que eu vejo assim, ó, quando diz a discussão do corpo, se a alma morre, vai para o céu. Olha eu aqui, até hoje é minha vez, tá? Se a alma morre, vai para o céu, para que disputar um corpo? Não tem sentido o arcanjo Miguel disputar com Satanás. E a gente vê que a importância de falar do corpo, né? Não fala assim, é uma entidade, um espírito, não, é o corpo, tem uma alma, né? Fala assim de volta totalmente completo, né? Corpo e fôlego de vida, que faz o ser humano se tornar uma alma vivente, né? Então isso é esse destaque, né, do entendi pelo corpo, né? Então não é uma coisa separada, é tudo junto, né? É uma coisa que eu acho interessante, Joel, que a Bíblia em nenhum momento ela nos deixa revelado quanto tempo Moisés ficou morto ou não. A Bíblia deixa claro que o Senhor que sepultou o corpo de Moisés foi o mesmo que veio para chamar o corpo de volta à vida, né? Isso é muito interessante, né? Aquele é um momento especial, um momento crucial. Por quê? A gente vê que os dois que apareceram ali, Moisés e Elias, conversavam com Jesus a respeito do que iria acontecer, da morte de Jesus. Então, nós podemos entender que eles estavam fortalecendo Jesus naquele momento. Jesus, a gente vê que ele sentiu, né, e quanto mais se aproximou da morte dele, mais ele sentiu. Tem um episódio do Getsemane que ele sentiu. E então eles aparecem ali para fortalecer Jesus. Olha que interessante. Uma voz, depois que os dois sumiram, ouviu-se uma voz naquele momento ali. Qual era? A voz de quem e o que disse? A voz de Deus dizendo, este é o meu filho, né, em quem eu me comprazo. A mesma voz que falou com Jesus no batismo. Então Jesus estava sendo fortalecido. Um outro ponto. Quem é que garante a nossa salvação? Cristo, né? Cristo. O sacrifício de Cristo garante a nossa salvação na era do cristianismo. Anterior ao cristianismo, quem garantia a salvação? Também Cristo. Se Cristo não cumprisse a sua missão, o que aconteceria com Moisés e Elias? Teria que voltar e morrer aqui, né? Então, ao Jesus olhar para eles, Jesus sabia da responsabilidade que estava sobre a vida dele. Não só dos que viriam a ser salvos, mas do que já haviam morrido crendo no sacrifício de Cristo desde o Éden até aquele momento. Agora, o que mais a gente tem que aprender e entender nessa lição, nesse exemplo de Moisés, é o poder que Cristo tem de ressuscitar, que vocês dois já tocaram nesse assunto. O poder que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, por mais que morra, né? A morte que a gente chama, conhecido como um sono, não que um sono que a pessoa vai ficar pensando, sonhando, mas aquele sono onde a pessoa não sabe o que está acontecendo. Acabou. Mas Jesus pode trazer ele de volta à vida, é isso, Elton? O poder, o único que pode fazer isso é ele, né? O poder da vida. Ele é a vida, né? E isso é maravilhoso, porque a gente vê muitas pessoas sofrendo com a morte, né? E o pior, não entendendo o verdadeiro sentido dela, né? Então, mesmo que morra, a vida eterna está garantida na ressurreição. Amém. O poder da palavra de Cristo Jesus. E isso é muito bom. Você que está em casa, você que perdeu um querido, olha, por favor, olhe o que Deus tem poder para fazer. Da mesma forma que Jesus lutou, né, brigou, né, que disputou. Você vai ver que Judas fala que ele nem precisou acusar Satanás nada, né? Esse é Deus, né? O poder de Deus que dá, que Jesus é Deus, a capacidade de ressurgir. Então, você que perdeu alguém, fique assim, olha, eu sei que sofre, eu sei que a gente tem saudade, mas fique tranquilo que logo, logo você vai ver a pessoa que um dia você perdeu. Amém. Jesus vai trazê-la de volta. Tem um texto legal que eu acho aqui no livro de Ellen White, no Espírito de Profecia, Desejar de Todas as Nações, página 337, diz assim:
Moisés, sobre o monte da transfiguração, foi um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Elias, que tinha sido trasladado ao céu sem ver a morte, representava os que estarão vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo. Amém, né? Amém. Amém. Então, esses são os nossos representantes e estavam com Cristo Jesus, né? Nos representando e sabendo que um dia nós encontraríamos eles também no céu. Olha que Amém. maravilha, hein, Joel? Que coisa chique. Glória a Deus. Na parte de segunda-feira, nós temos 2 exemplos do Antigo Testamento. Vai lá, Joel, que exemplos são esses? Vai lá, eu sei que você... o Joel é o nosso professor, tá? Os 2 aqui, o Elton e o Joel, são líderes da igreja, mas eu e o Elton combinamos assim, as coisas difíceis, vamos jogar tudo pro Joel, né, Elton? É claro. Nossa, cabecinha tá... Joel, vai lá, Vocês estão Joel. dando risada aí, né? Mas se vocês não conhecem o Jefferson e o Elton, eu aprendi e aprendo muito com esses 2 aqui. Bom, vamos lá. Nós temos 2 exemplos aí do Antigo Testamento. Eles estão relacionados, um ao ministério de Elias, o outro ao ministério de Eliseu. Um quando Elias foi enviado ali para Sidom, né, para a cidade de Sarepta, e ele encontra lá uma viúva que auxilia ele ali. A viúva tinha um filho, e a Bíblia diz que em algum momento ele adoeceu e veio a falecer. Era uma viúva, a gente sabe que as viúvas naquele tempo tinham uma grande dificuldade financeira, ela era sozinha, o filho dela provavelmente era o que mantinha o sustento da casa, e ele morre. E aí Elias, ele vem, né, ali ele se coloca num local com aquela criança ou juvenil, adolescente, a Bíblia não relata, e ele ora 3 vezes ali e o menino volta à vida. O exemplo de Eliseu, já no ministério de Eliseu, é parecido. Alguma coisa ali muda, porque também é uma mulher que auxiliou o profeta. Essa, porém, era uma mulher abastada, né? Tinha condições, era casada, tinha uma boa condição financeira, e o profeta disse que ela teria um filho. E, de repente, esse menino nasce, cresce, e no momento que ele vai encontrar seu pai ali no campo, a Bíblia diz que ele começou a gritar de dor de cabeça e ele faleceu. Ela vai, chama o profeta, ele vem, Eliseu vem também, muito parecido ali, né? Ele vai para um quarto com o menino, ora sobre o menino, e o menino volta a viver, ele é ressuscitado também. O Elton, a história bem narrada pelo Joel mostra uma coisa muito interessante no texto bíblico, tanto no caso de Elias como no caso de Eliseu. Diz que Deus ouviu a voz do profeta. Ouviu a voz do profeta. Então, quer dizer, os justos, né, Deus está atento ao clamor dos justos, né? E a gente vê que essas mulheres, elas foram ricamente abençoadas, né? E assim, momentos difíceis, que é coisa pior que perder um filho, né? E nada mais do que as mães para saberem o que é o filho, né? Uma dor imensa, mas o profeta clamou e Deus ouviu, né? Amém, né? E isso é maravilhoso, e nós podemos clamar a Deus que Ele está ouvindo também, né? Sabe o que eu acho interessante nisso? Por exemplo, assim, ó, ouviu a voz de Elias, ouviu a voz de Eliseu. E a Bíblia diz que quando os mortos em Cristo ouvir A voz... a voz de Jesus, né? O que vai acontecer com eles, Joel? Vão sair dos túmulos. Interessante, né? O Deus que pela voz criou o universo, só o ser humano criado com as mãos de Deus, é o mesmo Deus que depois pela sua voz, pela vida que tem na voz, vai trazer de volta, né? Esse relato traz também uma curiosidade interessante. Uma era pobre, a outra era rica, né? E Deus, ele atende todas as classes. Jesus, ele se compadece do sofrimento das pessoas, ele conhece os corações. Eu acho interessante também que relata que o episódio ele está voltado para as mães. Sim. Porque as mães têm um elo maior com os filhos, elas sentem mais, né? Então, a ressurreição para elas
Lógico que é um milagre, todos ficaram felizes, mas para as mães que perderam os seus filhos, ela tem um peso diferente. E às vezes nós podemos estar falando aqui para pessoas, né, para mães que estão passando por um luto, estão sofrendo pela perda de um filho, e a Bíblia garante, né, que em Cristo Jesus haverá a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Posso pegar um gancho teu? Amém? Olha aqui, ó, Profetas e Reis, página 142, diz o seguinte para as mães: reprime a tua voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Ou seja, Amém. Deus vai trazer novamente aos braços das mães filhos que um dia a morte os roubou, os tirou. Interessante, né? Como Deus é um Deus maravilhoso, né? E outra coisa também, interessante que as duas não faziam parte do povo de Israel, né? Nenhuma das duas. Mas uma coisa que a gente vê assim foi a fé de todas elas. Amém, né? A fé no Deus de Israel, né? E essa coisa que o Joel falou, né? Que Deus não faz acepção de pessoas. Isso. Então, quem buscar nele o socorro, ele está presente, ele ama todos, sem exceção. E é interessante que quando foi feito o santuário, né? O templo, né? Deus falou, né? Minha casa será chamada casa de oração de todos os povos, né? Ou seja, a intenção de Deus é a salvação universal. Mas como a gente estudou na semana passada, diz que para o tolo, o salmista diz: a morte seria o seu pastor. Para os sábios, Cristo os traria da sepultura. Ou seja, mesmo um Deus que quer salvar a todos, a salvação ela vai depender única e exclusivamente do ser humano, né? A escolha vai ver quem que vai ser o pastor, ou o Senhor é meu pastor, ou a morte o meu pastor, né? Exato. Agora, veja só, eu gosto muito do paralelo que a lição criou, na parte de terça-feira, vem falando de viúva também, só que agora é lá do Novo Testamento. Ou seja, nós vimos que do Velho Testamento nós temos exemplos, né? Moisés, as duas viúvas, né? O próprio corpo de Eliseu, não está na lição aqui, mas diz que um foi jogado em cima dos ossos dele e ressuscitou. Ou seja, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram ressuscitadas, trazidas à vida no Velho Testamento. E agora o autor cria já um link, né? Falando de viúva aqui que perderam filhos, agora nós vamos lá para Naim. Lá para Naim. O que aconteceu lá em Naim, ô Elton? Então, em Naim nós vemos Jesus se encontra com um cortejo muito triste, né? De uma mãe que tinha perdido seu filho. E aí Jesus, ele age, né? Onde Jesus está, a doença vai embora, a morte desaparece. E interessante assim que eu vejo aqui nessa cena é de que Jesus vai ao encontro daquele sofrimento. Sim. Né? Diferente das duas que nós vimos anteriormente, né? Que elas vão atrás do profeta para buscar a solução. O socorro, né? Daquela hora de desespero. Aqui e ali, Jesus vê o desespero desta mulher, né? De perder o filho assim, e vai ao encontro dela. Joel, o que você tem para nos dizer? Jesus, ele às vezes, em muitos momentos, ele quebra a lógica, né? Ele quebra os costumes. Quando ele chega, ele diz o que para aquela mãe? Não chores. Como lidar com uma situação dessa e não chorar? Difícil, hein? Né? Depois ele toca o caixão, algo que era proibido para os judeus, tocar num cadáver, ali, né, naquele mortuário ali. Então, isso chama atenção. Agora, o que me chama mais atenção ainda é que nos outros casos os profetas clamaram dentro de um lugar reservado. Sim, sim. Agora, Jesus ele chega em público e ele ordena. Então, há uma diferença. Aqui a Bíblia está procurando nos mostrar o poder da palavra de Jesus, o poder da palavra de Deus. Ele ordenou, imediatamente aquele menino reviveu. Eu fico se imaginando a cena, hein? Puxa vida. Imagina que coisa mais linda.
Pessoal, eu costumo dizer assim, quando eu falo sobre a morte, que o lugar de maior tristeza, que é o cemitério, vai ser o lugar de maior alegria. Será o lugar de reencontros, onde Jesus ele vai trazer os nossos mortos à vida. Amém. Sabe, aqueles que morreram em Cristo Jesus. Por isso que é importante você, pai e mãe. Olha, não importa qual é a decisão. Às vezes a gente vê assim, pais tristes. Eu ensinei a Bíblia para o meu filho, mas meu filho escorregou. A Bíblia diz assim, os filhos às vezes escorregam, mas eles têm toda oportunidade e chance de voltar para Jesus pelo conhecimento que você deu. Ore pelos seus filhos, ore pelo esposo, ore pela esposa, ore pelos seus familiares, pelos seus amigos. Faça uma listinha de oração, ore por eles, sabe por quê? Você vai estar abrindo a porta para Jesus trabalhar no coração deles, e Jesus, o Jesus que encontrou a viúva de Naim chorando, às vezes vai encontrar você chorando, outros chorando, mas vai ter, daqui a pouco, logo, daqui a pouco tempo, ele vai dar a ordem e os mortos ressuscitarão. Interessante isso, Joel, eu acho isso muito bonito. Eu vejo assim, ao longo da nossa vida, essa questão da ressurreição em Jesus, ou de se entender o que acontece depois que morremos, ela vai ganhando uma importância maior, porque nós vamos nos aproximando da morte. E também porque, às vezes, esse assunto deixa de ser algo, entre aspas, teórico e passa a ser prático. Depois que eu perdi o meu pai, o assunto ressurreição na volta de Jesus, ele ganhou um outro peso para mim. Eu enxergo isso de outra forma hoje. Jefferson, pela lógica, e aí para você que está em casa, talvez você concorde comigo, pela lógica, nós não deveríamos nos espantar com a morte. Porque a morte, desde que o pecado entrou no mundo, milhões de pessoas morreram. Nós temos morte todos os dias, nós convivemos com isso diariamente. Mas por mais que as pessoas morram, por mais que a gente tenha perdido alguém querido, nós jamais iremos nos acostumar com o assunto morte. E as pessoas dizem, quando você morre, você já vai para o céu. Não é assim. Se fosse assim, nós desejaríamos a morte. Né? E é o que Satanás quer, que a gente acredite nisso para desejar a morte e às vezes tirar a vida no meio de um problema. Não é isso. E a Bíblia diz que a morte ela não é amiga. No livro de Apocalipse diz que a última inimiga a ser vencida a Bíblia tratou a morte como um inimigo. Né? E você que é inimigo, perto de você, Elton? Não. Então você não quer perto de você? Não. Não, de jeito nenhum? Ô, Elton. Estou fugindo. Fugindo de inimigo, não é? É. Então, ou seja, a morte não é algo para ser adorada, que nem hoje na televisão, nos filmes. A morte hoje ela é venerada como se fosse um grande trunfo. A morte na Bíblia, para mim e para você, tem que ser um inimigo a ser derrotado. E vai ser derrotado. Se passarmos por ela, Cristo Jesus vai derrotá-la, trazendo-nos a vida de novo. Mas olha, lá está no livro Desejar Todas as Nações, 248, diz assim, olha que chique. Falando da viúva de Naim, hein? Olha aqui, Elton, a história que você contou para nós. Aquele que estava ao lado da desolada mãe, à porta de Naim, ainda vela com toda pessoa que chora ao lado de um caixão. Cara, olha que... Não, me arrepiou. Isso olha que texto. Isso que eu penso. Olha que também, texto. Né? Quantas mães podem assim estar assistindo que perderam o filho? Eu conheço uma pessoa que perdeu um filhinho agora, num sofrimento, e poderia estar pensando, poderia acontecer isso comigo, né? Jesus vinha aqui, imagina o desespero dessas mães, né? Mas através da palavra, do conhecimento, da comunhão com Ele, esse sofrimento, essa dor, ela é aliviada, né? Porque Jesus vem ao encontro daqueles que estão sofrendo. É isso que você acabou de ler. Ele sabe o que está passando na vida das mães, dos pais, da família que perdeu um ente querido assim. E ele está ao lado, mas precisa ter comunhão diária para buscá-lo todo dia, e ter esperança dessa ressurreição, né? Então é muito importante essas lições. E olha, Elton e Joel, Satanás ele tenta fazer de tudo, né, para que a gente perca a comunhão, que você e eu percamos a comunhão com Jesus. Sabe por quê? Sem comunhão com Jesus, nós não teremos oportunidade da ressurreição para a vida eterna. Por isso que é importante. Agora, será que o Deus da viúva de Naim é o mesmo Deus de agora? Olha um segundo texto que está na página 249. Bem no finalzinho diz assim, esse poder não diminuiu com o tempo. Qual poder?
daquele que falou para um jovem: ressuscita, nem se esgota pela incessante atividade de sua superabundante graça. Para todos os que creem, ele continua a ser um Salvador vivo. Amém. Amém. Que Deus seja Salvador vivo para nós. Amém. Jairo, a filha de Jairo, parte de quarta-feira. Eu sei que você gosta muito de dizer. Vai lá, desce a lenha. A lição traz uma pergunta aqui. O que nós aprendemos sobre a morte com as palavras de Cristo? E as palavras são: a criança não está morta, mas dorme. E as pessoas, quando Jesus disse isso para as pessoas... Virou chacota, né? Porque ali, Jesus teve um contratempo entre o momento em que ele foi chamado para ir à casa de Jairo, para socorrer a filha dele que estava mal. Ele teve o contratempo que foi ali o episódio daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Sim. Ali há um interlúdio ali. E quando ele chega lá, ou melhor, no momento desse contratempo, alguém, né, os servos desse chefe da sinagoga, Jairo, chegam até Jesus e até ele falam: não é necessário mais que ele vá, porque a criança morreu. Mas Jesus, ele vai até a casa de Jairo, afasta as pessoas que estavam em volta ali, e ele fala: a menina não está morta, mas dorme. Jesus, ele trata, a Bíblia trata, né? Nós vamos ver não em um caso isolado, mas Jesus tratando a morte como um sono, uma pausa, né? E aí ele chega até a menina, ordena que ela se levante, ela ressuscita, e aí as pessoas ficaram atônitas sem saber, né? Estavam rindo dele no momento. Mas depois, hein? Imagina. Agora, a gente assim, para mim, ressuscitar alguém é difícil. Ou é impossível, Eta? Possível. Impossível, né? Às vezes a gente não entende bem essa expressão, um sono para Jesus, para Deus. Porque é a mesma coisa que eu chegar em casa, apesar que tem gente que dá trabalho. Acordar a Thaline é uma coisa. Acordar o Vinícius... É outra. Meu filho, eu tenho que pegar um porrete, menino sai da cama, é uma tristeza. Ou seja, para mim, até para acordar uma pessoa que está viva e dormindo, é complicado. Para Jesus, a morte, que para mim é uma coisa impossível, é algo fácil de fazer, é algo fácil de acontecer. Agora tem algo aqui que eu acho muito interessante na história de Jairo, você que está em casa, depois dá uma lidinha lá que você vai ver assim. Jairo queria que Jesus curasse a filha dele do jeito de Jairo. Não é isso que a Bíblia fala? Você vai lá, bota a mão nela, faz assim, vai desse jeito, desse jeito. E Jesus não queria curá-la. Jesus queria algo melhor, maior, não queria? Muito maior. E a gente vê assim que Jairo deve ter ficado desesperado, né? Porque no trajeto, Jesus para socorrer uma mulher que fazia 12 anos, né? Que estava enferma. E imagina o desespero que ele estava, querendo que Jesus chegasse logo para curar essa doença, mas Jesus tinha algo muito maior. E a gente fica pensando, né? Como é que nós somos também assim, né? Nós somos assim impacientes, a gente quer da nossa maneira, a gente quer fazer Jesus agir da nossa forma, e não é assim. Ele age da forma dele, que é o melhor para nós. O tempo é o dele. Ele sabe o momento certo, a hora certa. Agora, para a gente ter essa visão, precisa submeter a ele, né? E Jairo, com certeza, depois aprendeu a lição. Em todos esses casos aqui que a gente viu, Moisés, a gente não sabe quanto tempo ficou morto, né? Os filhos das viúvas do Velho Testamento, a gente sabe que foi pouco tempo, os profetas agiram rápido. No caso da viúva de Naim, foi um tempo de um choro, certo? Chorou em casa e levou a caminho do sepulcro. A filha de Jairo foi poucas horas. Agora, o que eu acho mais interessante na Bíblia, que para a palavra de Deus, Joel, ela levantar um defunto, não precisa ter poucas horas, né? Se ficou 6.000 anos, se ficou 4.000 anos, o poder de Deus é o mesmo? É isso? O poder de Deus, Deus está acima do tempo, né? Nós é que temos uma dificuldade com essa questão de tempo. Às vezes parece que, né, vai demorar demais, mas para Deus o poder dele é ilimitado, em qualquer momento. Agora, às vezes Deus usa o tempo para nos ensinar. Ele usa o tempo como uma didática para nos ensinar.
Não porque ele necessite de ser mais rápido ou mais lento, mas nós precisamos, às vezes, aprender. E, às vezes, a gente aprende de forma mais lenta ou de forma mais rápida. Aí ele usa o tempo. Eu não sei se eu estou certo, Elton, ou não, Joel. Todos esses casos, Deus não precisaria deixar nenhum a óbito. Deus não precisaria. Ele podia, não, corre lá, Eliseu, corre lá, Elias. Né? Eu vou correr lá para pegar o rapaz, o filho da viúva de Naim, antes dele morrer, a filha de Jairo, antes de morrer. Nós vamos ver um exemplo logo, que ele também poderia fazer a mesma coisa. Mas eu acho que a Bíblia deixou esse relato às pessoas chegarem à morte, para nos ensinar uma coisa muito interessante, porque às vezes eu e você, como temos alguém na cama, na dor, a gente quer que ela levante, é claro, quem não quer que a pessoa levante, se recupere, sabe? E quando morre, muitos perdem a fé em Deus. E eu acho que todos esses casos, a Bíblia se relata para mostrar o seguinte: não importa o que acontecer, o importante é a fé. Estou certo ou errado? Tá certo. O importante é permanecer na crença, porque o Deus que visitou cada um desses, um dia vai visitar os nossos também, mesmo que eles estejam no túmulo. Eu acho isso tão interessante, eu acho isso tão lindo. E tem uma história na parte de quinta-feira, que eu acho uma história fantástica, que vai ajudar nós muito aqui, que é a história de Lázaro. E nós falando aqui que Jesus podia chegar antes, né? Jesus podia chegar antes. Mas, João, você que está em casa pode pegar o livro de João, capítulo 11, verso 4. A notícia diz ali que chegou até Jesus. Certo ou errado? Jesus, ó, teu amigo lá, teu amigão do peito, né? Teu amigão do peito está lá em Betânia, lá e vai morrer, e se você não chegar lá, ele está muito doente. E o verso diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Me ajuda aí, Joel, eu li aqui umas 30 mil vezes e não consegui entender, me ajuda aí. E eu que tenho que te ajudar. É você que me ajuda. Tá bom. Bom, o livro de João, o Evangelho de João, ele tem uma característica muito diferente dos outros evangelhos, porque ele sempre vai buscar mostrar a divindade de Jesus. Ele já abre o livro assim, né? Dizendo que Jesus era Deus, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A vida está ali, né? E quando nós acompanhamos a trajetória do livro, os eventos, nós vamos ver milagres como Jesus multiplicando pães e peixes e o impacto que esses milagres causavam na vida dos judeus. Quando chega na ressurreição de Lázaro, ali é como se fosse o ápice, porque depois daquele momento, eles quiseram matar Jesus. Então, naquele momento, Jesus, no livro de João também, quando eles perguntam: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Aí ele falou que nenhum dos dois, mas aquilo aconteceu para quê? Para a glória, né? Para a glória de Deus, e depois o milagre glorificou a Deus de que forma? As pessoas viram que Jesus, ele representava a imagem de Deus, né? Ele revelava a imagem de Deus. No caso de Lázaro, havia uma multidão, já cheirava mal, fazia 4 dias, e Jesus, ele levanta os olhos, ora a Deus, diz que estava fazendo aquilo não por conta dele, mas para que aqueles crescem que ele havia sido enviado. Então, nesse sentido, ser glorificado era uma confirmação do ministério de Cristo, uma confirmação do Jesus Messias, uma confirmação da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o inimigo, uma comprovação, e que as pessoas pudessem, então, aceitar o Salvador. Né? Ver, lógico que não era necessário simplesmente somente o milagre, mas dessa forma Deus é glorificado, quando Ele mostra que Jesus, Ele era o Messias e tinha poder sobre a morte. Eu acho interessante também quando o autor ele busca a questão dos 4 dias. Tá sempre porque nos outros não fala de data, um foi rápido, a filha de Jairo foi rápido, Moisés não se fala quanto tempo, né? Já falamos sobre isso, mas ele fez a questão pelo seguinte: havia-se uma crença, hoje é 24 horas, né? A pessoa quando morre tem que pelo menos ser velada para dizer que está morto ou não. Para consciência do judeu, o morto, a partir do 4º dia, já era considerado efetivamente morto, quer dizer, não tinha possibilidade nenhuma da pessoa ser trazida à vida. Você não acha interessante Jesus esperar esse tempo? Que mensagem que ele quer dizer para nós que estamos aqui hoje, Elton?
Eu posso ler uma passagem do livro Desejado por Todas as Nações? Pode, deve. Vai lá, chefe. Página 426. Esse livro é maravilhoso. Quem não leu, leia. E se você não é da igreja e está assistindo, esse livro é da escritora Ellen White. É um dos melhores livros sobre Jesus que eu já li na minha vida. E é assim, é declarado no mundo inteiro. Então, ela fala assim, ao ressuscitar a filha de Jairo, que foi o que nós vimos. O episódio anterior, isso. Cristo dissera, a menina não está morta, mas dorme. Sendo que havia estado doente por pouco tempo e fora ressuscitada imediatamente depois da morte, os fariseus afirmaram que a criança não estivera morta, que o próprio Cristo dissera que ela dormia. Procuraram fazer as pessoas acreditarem que Jesus não podia curar doenças, que seus milagres não passavam de farsa. Nesse caso, porém, ninguém podia negar que Lázaro estivesse morto. Ou seja, o que você falou, 4 dias, cheirava mal. Então, assim, não tem por onde, né? E aqui fala que se Jesus tivesse ido quando ele estava doente, ele ia ser curado, porque a doença não consegue prevalecer a Jesus. Se ele tivesse morrido lá e Jesus chegasse, ele ia viver. Mas ele esperou porque a descrença do seu povo, da liderança do seu povo, fez com que ele permitisse 4 dias, que era a crença. Isso. E foi lá e ressuscitou para provar que ele tinha poder sobre a morte. Aí fica mais fácil de entender o verso que diz, né? Essa doença não é somente para a morte, mas é para a glória de Deus. Ou seja, para deixar todos nós que tenhamos qualquer pequena ou grande dúvida do poder de Deus, está ali, 4 dias. Nenhum fariseu, nenhum judeu diria que esse não estava morto. Estava morto e ainda estava fétido, né? Ou seja, estava comprovado a morte deles. A lição aqui ela traz um comentário muito interessante. Olha só, você que está em casa. Naquele exato momento, aquelas pessoas, ou seja, o exato momento da ressurreição de Lázaro, naquele exato momento, aquelas pessoas viram o poder vivificante de Deus, o mesmo poder que trouxe o nosso mundo à existência e o mesmo poder que, no fim dos tempos, chamará os mortos de volta à vida na ressurreição. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus provou que tinha o poder de derrotar a morte. Para seres como nós, que inevitavelmente morrem, poderia haver manifestação maior da glória de Deus? Não poderia de jeito nenhum, né? Quem não viu o mundo ser criado, mas viu Lázaro ser ressuscitado, pôde ver a glória de Deus. Olha, eu fico pedindo para Deus deixar eu vivo, não sei se Ele vai deixar. Na mesma hora eu penso assim, a gente fala assim que vai ser muito terrível os últimos dias. Então eu peço para Deus 2 coisas. Deus, se eu tiver que se fraquejar, me leva antes. Mas se eu ficar forte, deixa eu ali, porque eu sou curioso demais. Ou então ressuscitei antes dos outros. eu queria ver o povo. Deve ser muito lindo. Imagina que beleza. Abel, imagina a altura de Abel. Isso aí, grandão, altão. Aí, Adão, altão. Eu com os meus 1,60 m, quase 70. Você está exagerando, não tá? Não, deixa eu contar a história, né? Ninguém está me vendo lá, estou sentado. Que maravilha que vai ser. Tem um texto aqui que eu acho muito legal, que está na parte de sexta-feira da lição. Você que tem a lição em casa, na parte de sexta-feira diz assim: em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Aquele que tem o Filho tem a vida. Ou seja, a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que nele crê. Jesus tem a vida. Amém. Jesus é a vida. Quem crê em mim, lembra? Mesmo que morra, ressuscitará. Você deve estar pensando, mas você esqueceu hoje do verso A. Esqueci não, já nós vamos falar dele. Mas antes de falar do verso, nós já estamos finalizando. E eu queria, Joel, que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos que estão em casa. Depois nós vamos tratar o verso e já vamos encerrar, certo? Nossos amigos que estão em casa. Qual foi o ponto principal, central da lição para você? A nossa dependência de Cristo para que a gente ressuscite. Eu não quero entrar muito no verso óbvio. Não, já pode entrar, tá? já de vez já.
Porque mesmo crendo em Cristo, o cristão morre. Morre. E a morte, ela às vezes abala emocionalmente até os mais firmes dos cristãos. Então, né, são situações onde corremos o risco de, às vezes, ter a nossa fé enfraquecida, dúvidas surgirem. Às vezes, pessoas passam anos sem se recuperar da morte de um ente querido. Então, o que nós podemos aprender, um ponto central, Jesus ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E depois ele completa dizendo assim, ó, e todo o que vive e crê em mim não morrerá o quê? Eternamente. Eternamente. Aqui é o ponto-chave. Morrer, Todos nós vão, vamos. Não vamos passar dessa vida sem morrer. A não ser que estejamos vivos na volta de Jesus. Mas, na grande maioria, o cristão morre. Mas morrer eternamente é que deve ser a nossa preocupação. E para não morrermos eternamente, nós somos dependentes de quem? De Cristo Jesus, né? Só dele. Comunhão, né? Fé, relacionamento em Cristo e com Cristo Jesus. Amém. Esse é o ponto central da lição para mim. Amém. Morrer nós vamos, mas eternamente não. O que às vezes as pessoas esquecem é que pensa que morrer é só quando tira o fôlego, mas eu acredito que todos saibam, nós morremos cada dia 24 horas da nossa vida. Cada instante que a gente vive, a gente já está partindo para a morte. Por quê? Nascemos novinho, não é assim? Vamos crescendo, envelhecendo, envelhecendo. Quando a Bíblia diz o homem morrerá, é isso. Nós morremos diariamente, células morrem, tudo morre, ninguém tem nada eterno. Eu fiz uma pergunta para o Serginho domingo à noite, a gente estava conversando depois do culto, eu perguntei assim para ele, se você dormisse com 20 anos e acordasse com 60, como é que você conseguiria lidar com a situação? Porque nós vamos morrendo... Aos poucos. Aos poucos. Então o pessoal acha que morte é só a hora que eu... Não, nós morremos aos poucos. Qual que é a diferença? Que a gente morre aos poucos, com a esperança de não morrer eternamente. E quando nós morremos de verdade mesmo, acabou o fôlego, é só um tempinho, é só um sono. Elton, qual é a sua mensagem? O que você achou mais importante para os nossos amigos de casa? Essa lição é maravilhosa, como todas, né? Mas é a esperança do maior sofrimento, o último inimigo, né? A morte, a ser vencido. E Jesus venceu. E a gente pode imaginar Marta e Maria vendo o rosto, né, de Lázaro, né, morto. E como será que elas reagiram àquilo? Será que elas perderam a esperança? Será que... Por que Jesus não veio? Ficaram em dúvida. Isso tudo passa na mente de quem perde um ente querido, né? E a gente vê que a gente tem que ter comunhão com Jesus, porque nesse mundo nós teremos aflições, mas com Jesus nós vamos vencer. E você aí está em casa, pode estar passando por um momento difícil, uma perda, o dia, né? Não recente, mas há mais tempo. Não perca a esperança em Jesus. A promessa está aqui, né? A palavra dele diz que a ressurreição é garantida em Cristo. A vida está nele. Não existe poder da morte que possa segurar os nossos queridos entes que dormirem em Cristo Jesus. Amém, Elton. Você que está em casa, querido amigo, você é aluno nosso da nossa classe da Escola Sabatina, na Bíblia, Novo Testamento, João 11, verso 25 e 26, que é o nosso versinho para memorizar, que nosso amigo Joel já falou bem dele, né? Diz assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, olha esse negócio aqui, ó. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. É a pergunta de Jesus para mim, né? Para vocês, para você que está em casa, é: você crê nisso? Sabe, não adianta nós ficarmos falando que Jesus um dia pode ressuscitar, Jesus pode vir ressuscitar. Isso não é, para Cristo não é tudo. Você crê naquilo que você prega? Quando você perder um querido, seu esposo, sua esposa, um filho que você ama muito, você vai crer nisso? Sabe, essa lição ela vem para mim, para você, como um bálsamo, dizendo que todas as perdas, teremos várias, todas as perdas um dia se transformarão em lucros em Cristo Jesus. Amém. Mas qual é o segredo?
crer nele. E para finalizar, se você tem lição, lá no estudo adicional, quase no último parágrafo, lá você vai estar assim: aquele que estava ele próprio, prestes a morrer na cruz, possuía ele as chaves da morte, era o vencedor do sepulcro e afirmou seu direito e poder de dar a vida eterna. Por isso que Paulo fala, né, que a cruz de Cristo, que para alguns, né, às vezes é escândalo, para Jesus não, sabe por quê? Porque foi na cruz, na morte e na ressurreição dele, que ele pegou o direito de ressuscitar um dia você ou eu, se viermos a morrer, e ressuscitar também os nossos queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que creiamos nele, porque se crermos, por mais que morramos ou percamos alguém, teremos um dia em Cristo a vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe. Você ora para nós, Elton? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos mais uma vez por esta mensagem, esta palavra que nos traz conforto. Que o poder do Teu Santo Espírito nos ajude. Estamos chegando ao fim deste mundo, Senhor. E possamos ter a certeza da ressurreição de nossos queridos. Se por acaso viemos a dormir, a descansar no Senhor, nós possamos estar naquele dia glorioso da Tua volta, Senhor. Amém. Senhor, nos ajude, nos abençoe nossos queridos nos lares, que floresça no coração deles a Tua esperança, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Obrigado por tudo, agradecemos em nome dele. Amém, Senhor. Como Amém. foi bom compartilhar contigo um pouquinho do que aprendemos, né? E que você busque mais na lição, na palavra de Deus, mais conhecimento. Estuda, ore, que Deus vai abrindo a mente, a visão, para que cada dia mais conheçamos mais. Agora eu convido você para sábado que vem, olha só, mesmo dia, sábado, mesmo local, aqui conosco, no nosso podcast, certo? Mesmo horário e mesmo canal. Você está convidado, hein? Então, mesmo dia, mesmo horário, mesmo canal. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Beijão. Deus te abençoe.